Confiar no processo é segui-lo, mesmo sem saber se vai dar pé. Mesmo achando as coisas meio esquisitas no começo, porque, eventualmente, o processo te leva a algum lugar. E leva mesmo. Todas as vezes. De um jeito que sempre me surpreende. Doideira. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn. E esse é o episódio 126, Com Que Personagem Eu Vou? Com Aline Valek. Aline Valek é uma contadora de histórias. Ela é escritora, ilustradora e podcaster. Nasceu em Minas, cresceu em Brasília e hoje vive em São Paulo. Escreveu os romances As Águas Vivas Não Sabem de Si e Cidades Afundam em Dias Normais, publicados pela editora Rocco. E ano passado lançou o e-book de contos Neuroses a Varejo. Mas seus textos moram mesmo na internet. Aline escreve no seu blog desde 2009 e é dona da newsletter Uma Palavra, a mais aclamada por nós duas aqui, pela audiência, eu e Babi, Sim. As viciadas na newsletter. E do podcast Bobagens Imperdíveis, cheio de papo bom e convidadas incríveis. É muita coisa e ainda a gente não falou tudo. Ela é nossa prof, ela nem sabe, de curso de escrita, que a gente está fazendo curso na Doméstica, depois a gente conta tudo pra vocês desse curso. E tá lá sempre no Twitter e mais um tanto de coisa que ela vai contar pra gente. Então, muito bem-vinda, Aline, a gente tá muito feliz com a sua presença aqui. Bem-vinda! A gente admira e a gente se inspira muito no seu trabalho. Então, é uma alegria, como a gente já disse pra você antes de começar, uma alegria começar o ano com alguém que a gente admira tanto. Primeiro episódio de 2022, motivadas aí a construir junto com você essas personagens que a gente quer viver esse ano. Bem-vinda! Ai, obrigada, Bárbara. Obrigada, Thaís. Que apresentação maravilhosa. Sem defeitos, né? Como dizem os jovens, se os jovens dizem isso. Uma satisfação estar aqui. Estou chocada que estou conhecendo alunas também. Muito doido isso de dar aula online, né? E de repente, alunos. E só para dar uma contextualizada, porque estamos gravando aqui numa tarde que tá prometendo uma tempestade, então vocês vão ouvir raios e trovões. Parece que eu tô numa masmorra, né? Que eu tô do vai alto dar um da minha clima, torre. vai dar um clima. Eu sou uma vilã falando enquanto os trovões... Mas, enfim, apenas São Paulo. Centro de São Paulo. São Paulo, São Paulo, essa cidade feia. Aliás, essa newsletter eu amo, falando sobre a feiura de São Paulo. Mas eu quero começar pedindo pra você contar, então, um pouco dessa história. Eu dei essa resumida aí na bio, mas, para além da bio, como que chegou nesse momento hoje? Escritora, professora, esse momento de agora, seu rolê com a escrita, com a internet. Conta um pouquinho pra gente. Nossa, eu acho que eu sempre... estive procurando uma forma de existir dentro da internet, talvez antes mesmo de eu ter acesso à internet. Mas eu acho que eu estava sempre buscando uma forma de existir na internet, ou pelo menos uma ideia que eu tenho da internet, que é ser esse lugar onde a gente consegue ter acesso a tudo, né? A todas as histórias e contar as nossas próprias histórias. E antes da internet propriamente dita, eu estava buscando fazer isso nas zines. Então, as zines foram esse primeiro espaço que eu usei para experimentar, contar as minhas histórias e publicar, e chegar nos leitores sem nenhum intermediário, né, por conta própria. Eu acho que a internet foi se tornando isso também. De ter esse espaço de conexão, de troca, de criação de comunidade. Então, eu estava ali já nas margens tentando fazer o que eu gosto, que é contar histórias, né? Primeiro em quadrinhos, porque eu jurava que eu ia ser desenhista, gostava muito de desenhar e contar histórias e criar personagens acima de tudo. E eu acho que eu continuei fazendo isso, mas de outras formas, né? Porque contar histórias é algo que a gente faz independente do formato. A gente vai muito direto pro livro, pro papel, mas a gente tem filmes, a gente tem podcasts, a gente tem um sem número de formas de contar histórias e eu gosto de transitar por todas elas. Então a internet foi esse espaço que a partir do momento que eu tive contato, né, com esse mundo, que eu entrei, que eu me fiz Valek, né, na verdade, porque Valek foi inclusive o primeiro nome assim, que eu usei como nick na internet, né? Era o meu nick e foi ficando como sobrenome
e fui assumindo essa persona, né, que surgiu completamente na internet, que surgiu nessa minha relação com os leitores, e eu escrevia muita fanfic também. Eu acho que foi um outro ponto, assim, que a internet trouxe para a minha prática de escrita, que é pegar histórias emprestado, né, personagens que já existem, personagens que eu gosto, que eu gostava de ler, e criar histórias usando eles, né? Então isso fez parte da minha prática de aprendizado, e com outros fanfiqueiros também, né? Porque eu lia fanfic dos outros, a gente se comentava, então tinha toda essa relação que depois também eu passei a ter com blog, né? Porque blog também era uma comunidade muito ativa de escrever, de comentar no blog dos outros, de trocar ideias, de como é que faz o site funcionar, né? Então é muito esse caráter de comunidade, né? De colaboração, e de cada pessoa colocando a sua voz no mundo, né, sem necessariamente precisar obedecer a algum padrão, a alguma tradição, né, tá tudo aberto, os caminhos estão para ser inventados, né, isso é meio assustador, mas, e até nesse momento que a gente vive na internet, ainda tem muito caminho que precisa ser inventado. E a gente acha que não, que tá tudo acabado, né? Porque da onde a gente vê, as corporações tomaram tudo e a internet é essa bosta agora. Mas, na verdade, a gente tá tão no começo, a gente tá tão caminhando ainda, né, na internet, que ainda dá pra fazer um sem número de coisas. E eu acho que isso me mantém também produzindo, né? E até depois disso veio o podcast, descobri a newsletter, né, através de outros escritores, porque a gente pensa newsletter como e-mail marketing, né? Aqueles e-mails que a gente recebe de marcas, de empresas, compra esse produto e tal, mas autores começaram a usar de forma para alcançar os leitores, né? Para mandar diretamente para a caixa de entrada aqueles textos. Então, meio que uma retomada no movimento dos blogs, né? E meio que vai se criando, por mais que um espaço suma, né? Eu fico pensando na morte do Google Reader, que não superei até hoje, como que isso mudou a comunidade dos blogs, a produção dos blogs. Aí veio o Twitter também, que várias pessoas que escreviam em blog passaram a só alimentar redes sociais, né? Virou essa coisa de tem que estar na rede social, tem que estar fazendo coisa para rede social. E de uma forma que a gente esqueceu que a internet existe fora das redes sociais, né? Que a internet não começou nas redes sociais, não vai terminar nas redes sociais. A gente acaba tendo um pouco uma visão catastrofista, porque a gente está preso no momento, e se a gente dá 2 passinhos para trás para perceber como era a internet 10 anos atrás, como era completamente diferente, as coisas que a gente achava que eram absolutas, definitivas, continuaram mudando, né? Então, eu meio que vou me adaptando nos espaços que eu encontro, que eu acho que são legais, que retomam esse espírito da internet de buscar, de ter acesso a conhecimentos, a outras culturas, a outras histórias, histórias de gente que nem existe mais, sabe? Que nem está vivo, e a gente pode ter contato com essas coisas, mas está tudo muito fragmentado, né, na internet. Então, exige uma forma diferente de existir na internet, para conseguir tirar o melhor dela, né? E a gente acaba, às vezes, ficando preso muito no papel passivo de receber. O Facebook quer que a gente haja assim, o Instagram quer que a gente exista assim, que a gente produza conteúdo assim, e a gente vai perdendo um pouco a nossa liberdade, né? De criar as coisas da forma que a gente acredita, que acaba apresentando uma variedade muito maior do que a gente percebe observando o que faz sucesso, né? Se a gente só olhar para o que faz sucesso. E não, eu acho essa visão da internet muito pobre, sabe? Do que a internet pode ser, de quem pode ter espaço na internet, né? Então, eu acho que na minha trajetória eu tento buscar esses espaços que resgatam isso, que resgatam essa amplitude desse espaço digital, desse espaço virtual e virtual, né? Até agora as amizades também estão sendo virtuais, os encontros estão sendo virtuais através da internet. A gente está fazendo uma gravação aqui, cada um, né, numa cidade, cada uma numa cidade. Então, eu gosto desse aspecto de amplitude que a internet permite, que oferece, assim, no que a gente cria também.
Sim, com certeza, nossa. Vários assuntos, meu Deus. Um que eu não sabia que seu sobrenome não era Vale. Essa foi meu eu nome peguei de surpresa. drag, é meu nome artístico. Amei. Eu acho muito chique quem tem nome artístico, gente. Eu acho muito chique. Eu queria ter nome artístico, nunca consegui passar do meu sobrenome, que é Miranda, no caso, como vocês ouvem aí, sabem. Mas acho muito legal. Que massa. Vem dessa coisa da internet mesmo, né? É realmente muito massa. E eu acho que tudo isso que você falou, e muito da internet, tem a ver com essa coisa da newsletter que você enviou em janeiro, né? Que você, na hora que eu li o título, Mude ou Te Devoro, eu falei, meu Deus, eu preciso ler agora esse negócio. Que era exatamente o que eu tava pensando no dia, sabe? São diálogos muito interessantes. Eu mandei para várias pessoas que não assinam a sua newsletter. Eu falei, lê essa newsletter, por favor. Porque me impactou muito. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado e ser a primeira convidada de Outras Mamas esse ano, exatamente porque eu acho que você trouxe várias coisas que você falou agora e que você trouxe nessa newsletter de janeiro que são muito interessantes. E aí eu queria, na verdade, ler um trecho, né, da newsletter, se você achar Claro. de boa ler aqui. Nossa, que que é como demais. você começa, né? Virada de ano e muita gente decidindo que vai assumir uma nova personalidade em 2022. Vou ser a misteriosa, vou ser fitness, vou meter o louco. Ou cansei de ser inteligente, quero ser somente gostosa. Eu e a Thaís aqui, sempre. Acho muito da hora quem entende que pode assumir outra persona, outra atitude diante da vida. Mudar comportamentos, ainda que falhe no caminho, do que quem crava sou assim e pronto. É triste quando alguém se fecha numa ideia que tem de si mesma. Muitas vezes se perde agarrando ao que a faz sofrer, como se aquilo fosse ela, como se mudar fosse perder. Não tem desesperança maior do que viver em um mundo que pede revoluções urgentes e não se ver como agente de mudança do único território sobre o qual temos algum controle, nós mesmas. Nossa, isso matou, assim, ó. Ai, era o que eu precisava ouvir dia 8 de janeiro, aquele começo de 2022, Omicron se espalhando. Foi. Não, essa última frase vou fazer os posters aqui em casa, porque é muito do que a gente fala, né, Babs? Essa coisa, veganismo especialmente, essa nossa discussão que a gente sempre fala sobre essas mudanças gigantes que a gente quer, olhando para esse primeiro território mesmo, para esse primeiro lugar que a gente pode aplicar, testar, exercer essas mudanças, que é na gente mesma. Então, a gente, assim, ficou eufórica, muito feliz. É muito incrível porque a forma dessa escrita, ela é muito massa, porque é isso, tá ali, não tem muita volta. Ler isso dessa perspectiva, e acho que juntou muito o momento, né? A gente tem muitos rituais, a gente falou muito isso no final do ano passado. Virada de ano, né, gente? Não muda muita coisa, mas, poxa, deixa a gente usar esses simbólicos pra gente acreditar que é uma chance, que é mudança, que eu vou testar um outro jeito de ser, um outro jeito de estar. E começo de ano, em especial, dar esse empurrão pra gente testar essas novas possibilidades de existir, né? Que chato ficar batendo na tecla da mesma personagem o tempo todo. E não só isso, só complementar um negócio que a Thaís falou, não só isso, mas que a gente já conversou várias vezes aqui, né? Sobre essa lógica do... Será que eu sou... são várias temporadas da minha vida, ou se eu sou muitas em uma só, e essas muitas vão aparecendo, elas vão crescendo, né? São várias formas de ver a vida, mas independente da forma como você vê, é essa constante da mudança, porque o mundo muda e a gente muda junto com ele, de certa forma, né? A gente vai se adaptando, e boa parte das coisas que eu escrevo, esse texto principalmente também, nessas reflexões mais psicológicas, eu escrevo muito tentando entender coisas para mim mesma. Então, é como se eu estivesse escrevendo para mim. Porque, com frequência, eu acabo voltando a textos antigos e a entender como eu pensava naquela época, por que eu estava escrevendo aquilo. Às vezes eu estava num sofrimento, assim, imenso, né? Não conseguindo ver saídas. E aí, um tempo depois, eu volto àquele texto e, putz, tinha saída, né? Tinha para onde sair, tinha como mudar. Então, esse tema de repetições, né, dos ciclos, de se repetir, é uma coisa que está muito presente em tudo que eu escrevo, que eu acho que é a minha tentativa de entender por que eu me repito, por que as pessoas se repetem em coisas que às vezes só trazem sofrimento, né?
Mas a gente vai fazendo esses movimentos, essas mudanças também na medida que a gente pode. Então, lá atrás, eu podia não ter a visão, podia não ter as referências necessárias, talvez, para entender determinado assunto. E depois de um tempo, eu passo a entender. Então, por isso que a gente registrar, a gente escrever. Acho que escrever não deveria ser uma coisa só que escritor faz, assim. Acho que geral deveria escrever sobre si, sobre o que está vendo, sobre o que está acontecendo, porque isso justamente ajuda a elaborar, né? A gente entender essa coisa que a gente está sentindo. E quando a gente coloca em palavras, nossa, é como se a gente passasse de fase, é como se a gente não tivesse mais amarrado naquilo. Essa coisa da mudança, era um dos meus maiores medos, assim, era parecer incoerente. Eu lembro que eu tinha essa coisa da personagem que eu criei, e quando a gente tem que se apresentar, né, sabe essa coisa de você chegou num espaço novo, uma dinâmica, um curso, se apresenta. Eu tinha uma história pronta, eu contava sempre do mesmo jeito, as piadas entravam no mesmo ponto, o jeito que eu contava, de onde eu cresci, aí como eu cheguei. Era uma história pronta que eu criei, claro, a gente sempre cria, mas era sempre a mesma. E eu tinha muito medo de mostrar que naquele ponto a história, né, tava confusa. Não, mas como assim, né? Isso não combina com essa personagem que eu montei. Eu tinha medo real de ser a perdida no personagem. E aí, mais recentemente, eu comecei a fazer questão de apresentar essas quebras nessa história. Até pra eu lembrar, né, que eu sou essa pessoa. Porque eu comecei a acreditar naquela história que eu comecei a contar, que era só aquilo, né? E aí, jogando essas quebras de personagem, esses erros no roteiro, assim. E hoje eu tenho mais tranquilidade de poder mostrar essas versões que muitas vezes não podem não fazer sentido, né? Não tem uma coerência ali, porque não temos mesmo. Mas aí acho massa, e queria que você falasse um pouco isso, porque isso mistura muito essa escrita, né, que é quase uma escrita terapêutica sobre a gente mesma, acordar e escrever como tá sentindo, e aí eu volto também nesses meus textos, que eu costumo fazer isso também, e aí eu volto, sei lá, não precisa voltar 1 ano atrás, eu volto 4 dias atrás e falo, quem é essa pessoa? O que ela tava sentindo, né, por que ela falou isso? Isso não é assim mais, né? Mudou. Então, isso é muito massa. Eu queria que você falasse um pouco nessa construção de personagem também para o seu trabalho, criação de personagem para os seus livros, para os seus contos. Como que você pensa nessas suas próprias falhas, né? No seu roteiro? Como que isso te ensina ou te ensinou sobre a personagem Aline Vale? Que, assim, se esse exercício de escrita sobre você é também o exercício de construção dessas personagens. Nossa, o tempo todo. Mas um outro aspecto de você escrever sobre o que você está pensando, o que você está sentindo, às vezes a gente vê, mudei, tô entendendo melhor esse assunto, mas às vezes você tá perdida, você tá... O que tá acontecendo? O que eu tô sentindo? Você volta num texto, ou às vezes o texto chega até mim, porque as pessoas estão compartilhando os textos, aí me marcam. Aí eu, nossa, eu nem lembrava que escrevi isso aqui. Isso acontece direto. E aí eu vou ler e, caraca, eu precisava ouvir isso agora. Então, o meu eu do passado volta e fala, lembra disso aqui? Então, é um diálogo constante com essas âncoras que a gente vai criando no tempo, né? E que a gente mesmo vai se ajudando a avançar nessa narrativa, a entender que ela pode mudar. E o quanto que as redes sociais também, a forma que elas estão funcionando atualmente, elas não incentivam isso, né? A gente a entender que a gente é um monumento, assim, uma coisa de pedra, uma coisa fixa, que não pode mudar, né? A sua timeline diz quem você é, o seu feed diz quem você é. Então, você precisa manter a constância nesse personagem. Quando, na verdade, na ficção, pensando nos personagens que não existem, né? Pensando nos personagens que a gente lê, que a gente vê nos filmes, o quanto eles se transformam e o quanto o fato deles se transformarem é o que torna a história interessante, né? Então a gente não acompanha, as melhores histórias não são aquelas que a gente acompanha e o personagem é o mesmo o tempo inteiro. Isso pode acontecer, mas eu acho que a história, ela sempre é sobre ir do ponto A até o ponto B, né? Pensando assim, de uma forma bem básica, bem simples de escrever o que é uma história. Ela tem movimento, ela vai daqui até aqui. No ponto A ao ponto B, o personagem pode se transformar, né? É essa a narrativa de
vencer alguma coisa, superar algum obstáculo, algum medo, se tornar um personagem mais forte, ou então não, ou então virar um vilão, né? Mostrar sua verdadeira face. Então, tem essa transformação do personagem, pode ter a transformação do mundo onde o personagem está. Então, o personagem pode se manter o mesmo, né? Um herói muito correto, e ele transformar o mundo, né? Ou não, ou o mundo transformar por conta própria e ele continuar sendo ele mesmo ali dentro. Ou tem uma viagem desse ponto A ao ponto B que me interessa demais também, que é a história que consegue mudar o ponto de vista do leitor. O leitor sai da história sabendo algo sobre aquele mundo, sobre aquele personagem, que ela não sabia antes. Então, talvez o mundo daquela história continue o mesmo, talvez o personagem daquela história continue o mesmo, mas a história apresenta de uma forma que a sua percepção de leitor muda no meio da história. Então, a leitura ela sempre passa por alguma transformação, né? Alguma transformação de sentido, de você ter contato com uma ideia e de você ir percebendo ao longo da leitura a sua ideia se transformando, ou uma criação de imagem dentro da sua cabeça e aquilo ir se transformando. A tempestade tá forte, tá, eu tô ouvindo pesada. aqui, meu Deus. Dá pra ouvir daí? Dá pra ouvir. Esse vai ser o episódio mais dark. Caramba. É bom que não vai ter que colocar efeito nenhum na edição, vai gente. Vai estar falando uma coisa super leve, vai vir um trovão, já outro clima, já dá, nossa, o que será que ela tá querendo dizer? Vai acabar ficando bem dramática. Faz parte. Aí vai depender da leitura de quem tá ouvindo, né? Temos que jogar aí pro ouvinte. Nossa, você falou várias coisas interessantes. Uma delas sobre essa coisa da construção dos personagens, que eu acho que quem trabalha principalmente com cinema mais comercial mesmo, entendeu mesmo, principalmente a galera da Marvel, entendeu que isso era uma possibilidade de vender mais coisa. E eu sou consumidora, assumida, nerd, que eles fizeram a série inteira no Disney Plus lá da Marvel, que chama What If, que é e se tivesse acontecido alguma outra coisa no meio da história, que aí o Capitão América não é mais um cara, é uma mulher, entendeu? Tempo. Realidade. São mutáveis. A sacada que eles fizeram com isso, porque foi uma série inteira de possibilidades que ninguém nunca tinha pensado, porque a gente tinha essa ideia de que o personagem era só daquele jeito, mas agora não tem mais esse personagem, ele é de outro jeito. Essas possibilidades que eu acho que as narrativas contadas, né, tanto em audiovisual quanto em livro, trazem pra gente, é que mais trazem essa mudança no nosso dia a dia, né? A gente, pelo menos como leitor ou como audiência, assim, eu sou uma pessoa que me move muito pelas coisas que eu leio e que eu assisto, né? Eu fico muito refletindo sobre isso. E o exercício de escrever que você falou sobre... é importante que todo mundo escreva, não só quem é escritor de fato. Teve uma coisa que você falou no primeiro episódio do Bobagens Imperdíveis, que eu amei, assim, que você falou... O texto, ele é 2D, as conversas, elas são 3Ds, então elas têm muito mais maleabilidade, mas eu acho que, para além disso, as conversas... elas são muito daquilo que a gente está vivendo no momento, e a gente fica repetindo muito as coisas, né, que estão, assim, se essa semana o assunto da minha vida que eu estou consumindo mais é o BBB, por exemplo, que é o caso dessa semana específica que estamos gravando, eu vou tentar enfiar o BBB em máximo de conversas que eu conseguir, porque é o que tá na minha cabeça, sabe? Ou se a semana eu tô mais preocupada com o livro que eu tô lendo, ou eu tô lendo mais matérias sobre veganismo. Teve o caso, sei lá, ano passado, das búfalas de Brotas. Alguém mencionou carne na minha frente, eu vou enfiar o diabo desse assunto, porque é o que tá na minha cabeça. E a partir do momento que você escreve, eu sinto que o assunto, ele deságua. E aí eu posso passar para outro assunto, sabe? É como se fosse um desaguar, assim, tipo, não, esse assunto, não que ele esteja resolvido, mas é como se eu colocasse para o mundo, seja ele, se eu jogo no meu blog, que eu tenho um blog no Medium, que eu não divulgo para ninguém, mas tem os textos lá, ou eu escrevo no meu caderno, eu posso meio que passar para outro assunto, porque eu já falei sobre isso e eu posso revisitar e ver isso várias vezes, quantas vezes eu quiser, e ler textos que eu escrevi há 3 anos atrás e falar, putz, eu precisava ler isso hoje de novo, sabe? Principalmente textos que eu escrevi muito no começo da terapia, assim, foi a época que eu comecei a fazer terapia que eu escrevia muito mais, e eu escrevia para mim e para minha terapeuta, porque era um exercício que ela pediu para eu fazer, mas
foram assuntos que era como se eu estivesse imprimindo tudo que eu estava sentindo naquele momento, sabe? Essa impressão, assim, esse desaguar mesmo das ideias. E aí eu sinto... É que nem o podcast. A gente está estudando podcast e a gente fala bastante sobre o assunto. Depois que eu falei sobre esse assunto, eu posso partir para outro assunto, sabe? Eu tenho essa impressão, assim... Você renova as obsessões, né? É muito bom, é muito bom. É por isso que eu tô, neste momento, eu não tô escrevendo muito e eu estou sem terapia, por isso que eu tô com ideia fixa, ninguém aguenta mais. Eu tô com a ideia fixa, eu encontro, eu falo das mesmas coisas. É isso aí, Babi, arrasou na análise. Eu preciso voltar a escrever eu preciso voltar pra terapia 2. E sim, meu assunto está só BBB. A hora que a Aline começou a falar dessa mudança do personagem, como isso enriquece, eu já fiz análise BBB aqui na minha cabeça. Aliás, gente, deixa eu dar um recado para podcasts em geral que falem de BBB. Eu estou louca para ser convidada para falar de BBB. Eu quero falar de BBB. É isso que tá acontecendo na minha cabeça. Então me convidem que a gente vai falar. Tá, parei de falar de BBB, tá? Encerrei. Não, mas isso é interessante do que as pessoas estão buscando nos personagens, né? Sim. Porque, em certa medida, a gente se projeta nos personagens, então isso diz do tipo de história que a gente se relaciona, né? Se vincula, a história que afeta a gente normalmente é aquela que implica você na história, né? Que você vê, às vezes, uma pessoa completamente babaca e fazendo coisas babacas, fazendo coisas inomináveis. Não sei se vocês viram aquele filme baseado no livro da Helena Ferrante, A Filha Perdida. Não vi. Sim, eu vou ver hoje. Eu vi. Eu não li o livro. Eu li o livro, por isso. Eu li o livro antes de ver aí eu preciso ver a série. O filme, no caso. Então, teve gente falando, ai, detestei esse filme, que filme horrível, essa personagem estereotipada, não sei o que lá, sacar. Mas, ao mesmo tempo, a personagem, ela justamente dá uma raiva dela, assim. Você vê, cara, por que você tá fazendo isso? Foram 2 horas de filme eu passando nervoso com essa personagem, porque eu não concordo com nada que ela fez, me pega assim pessoalmente, querer esbofetear ela às vezes, mas isso que me enganchou na história, né? Então, quem cria a história, e não só escritores, né? Porque temos aí grandes, você falou da Marvel, a Globo, criam esses personagens justamente para se vincular ao que nos afeta, né? Então, para conseguir vender esses produtos midiáticos de alguma forma. Então, elas, às vezes, vão em formulinhas muito básicas, né? Você falou de Big Brother é uma constante edição, tanto dos jogadores, que estão editando a própria narrativa, em algum sentido, eles até se treinam, né? Eles entram como tipo um avatar, assim, do que eles não são, às vezes, na vida real. E as pessoas muitas vezes se surpreendem, né, com o que vem lá dentro. Mas tem essa edição que a pessoa faz, tem a edição do programa, porque o programa cria várias situações, né? Coloca as pessoas ali para interagir de determinada forma, para criar situações de romance, de disputa, de intriga, né? Pensando, por exemplo, no MasterChef, que é o reality show que eu tava, de fato, acompanhando. Eu gosto de reality show que mostra pessoas trabalhando, né? Então, por exemplo, RuPaul. Eu gosto de realities com processos, com gente trabalhando, com gente sendo avaliada, com gente errando, e aí a gente vendo a pessoa sair do erro, né? Como que ela tenta surpreender, tenta fazer uma coisa bem feita. O gato veio avisar que tá caindo o mundo lá fora. E aí, nesses realities também tem uma certa criação de personagens, né? A escolha de quem vai participar já é uma certa edição, então já é uma certa ficção, assim, aquilo não é de verdade, né? Porque eles criam várias situações para um puxar o tapete do outro, né? E isso é tudo criado, mas é um entretenimento que, de alguma forma, é o que tem um acesso mais fácil para a vida das pessoas, assim, ver putaria, ver barraco, né? É o mais primitivo em nós, e isso é muito facilmente capturado, né? Até nas redes sociais, as pessoas podem se vender agora como personagem sem necessariamente precisar de um Boninho, sem precisar de um editor, de um escritor narrando. Cada pessoa já está criando ali o seu próprio personagem
e fazendo disso um trabalho, né? Fazendo disso algo comercial. Sim, inclusive eu e a Thaís, a gente conversando sobre redes sociais, porque é sempre esse dilema muito grande, né? De tipo, qual personagem a gente vai ser nas redes sociais, porque o Outras Mamas, querendo ou não, é uma entidade que faz parte da nossa vida, mas, né, é uma entidade. E são muitas redes sociais e não dá pra ser o mesmo personagem em todas as redes sociais, porque cada rede social vai ter sua dinâmica diferente e as pessoas esperam coisas diferentes. E eu falei isso pra Tá, eu falei, a gente tem que ter coerência, né, daquilo que a gente fala. Isso faz sentido, tem que ser compatível com o que a gente fala no podcast. Mas, em cada rede social, a gente pode ser um personagem. Porque cada rede social vai demandar isso. Então, a gente pode ser mais debochada no Twitter, a gente pode ser mais zoeira no TikTok, sabe? Isso, a rede social, ela permite essa multiplicidade, né? A gente não precisa ser um personagem só. O que tem muito a ver com o que você falou no começo, né? De você expandir essa ideia, né? E não restringir ser exatamente a mesma pessoa em todos os locais e nunca mais mudar, porque as pessoas já esperam isso de você, né? É muito difícil ser a mesma pessoa todos os dias, né? Eu pelo menos, eu tenho... ao contrário da Thaís, que criou a personagem dela e sempre contava a mesma história, eu sou a pessoa que eu segui muito a vida sendo o que os outros esperavam de mim, então eu deixei as pessoas construírem a imagem que elas tinham de mim, e chegou um momento, com 16 anos, que eu falei, não vai mais ser assim, e aí o máximo que eu conseguia chocar as pessoas mudando era o que eu fazia, sabe? Então é assim, uma vez eu ver duas amigas conversando, e aí uma falar, não, mas a Babi, ela é meio doidinha, assim, cada hora ela tá com o cabelo de uma cor, assim, pra mim, normal mudar o cabelo. Por que é uma coisa meio doida, eu não sei, mas, né, no contexto que eu estava, para essa pessoa, era essa pessoa meio doida, porque mudava sempre a cor do cabelo. Então, é sempre essa coisa de quebrar a expectativa das pessoas, sabe? O que também gera certa ansiedade, porque mudar o tempo todo também é meio cansativo. Mas a gente não tem controle, né? Essa coisa de se reinventar, não, preguiça total. Mudar personagem, assim, aqui eu vou ser isso, aqui, mas não, se reinventar, essa palavra se reinventar, pra mim, acabou. Mas eu acho isso que você falou das redes sociais diferentes, acho que faz sentido, e também tem, vamos lá, mais uma referência, mais uma edição da newsletter da Aline, que era sobre essa persona nossa na internet, né? Então, se as pessoas, principalmente quem acompanha no Instagram e alguém que produza muito, né? Tá sempre lá, fazendo o dia a dia, nos stories, está sempre muito presente, as pessoas tendem a acreditar que aquele é o todo, né? Que aquela é a pessoa, mas por mais que a pessoa se mostre um monte, aquilo é uma parcela, né? É só um pedaço, é um frame daquilo, mesmo que sejam vários frames, é só um pedaço daquela pessoa. Então, se aquele pedaço a gente consegue mostrar no Instagram, um outro pedaço, uma outra parte vai estar no Twitter e tal, isso não quer dizer que é mentiroso, né? Que você está enganando, mas são outros pedaços. Eu, por exemplo, naturalmente já fiz isso no meu pessoal, no meu Instagram. Tinha uma coisa mais de mostrar dia a dia, mas tinha um pudor, uma seriedade. Aí foi pro Twitter como se tivesse, que as pessoas não estivessem lendo. O Twitter é assim, putaria e BBB agora. É como se as pessoas não estivessem ali. Eu espero que não sejam as mesmas pessoas, porque me dá essa sensação de que ali é o espaço de que pode ser mais solto e tal. É umas viagens, talvez, que a gente cria ou não, ou o espaço permite isso, mas é realmente isso, né? Não é que a Thaís, né, do Instagram ou do Twitter, que alguma dessas é mentirosa ou está fazendo um personagem. Fazendo, né? Sempre estamos, né, assim, inventando, né? Uma coisa que não é minha. Mas é escolhendo que pedaço ali você vai abrir naquela janela que é aquela rede. Eu acho isso... tem esse lado também cansativo, perigoso, julgador da internet, mas tem esse lado legal de, tipo, aqui eu vou mostrar. E a gente faz isso sem ser rede social, né? Eu sempre falava quando eu fazia terapia, que a minha família conhece a versão... Ele conhece uma versão limitada, que eles não acessam a seção premium, assim. Eu gostaria muito que família e outras pessoas conhecessem a versão premium, que é muito mais interessante, inclusive, muito mais coisas, né, muito mais camadas e tal. E aí é isso, essa possibilidade de criar, né, essas personagens também faz com que isso seja um exercício pra gente de que não tem só uma história para contar, um jeito de contar essa história. Mas um detalhe sobre isso, que acho que é uma ilusão, tanto de quem escreve quanto quem está montando essa personalidade, né, nas redes sociais, é a ilusão de controle, de você achar que você tem o controle do que a outra pessoa vai ler de você. E ler de você nisso que você está performando,
E que a performance, né, lembrando que não necessariamente ela é enganosa, né, não é porque eu estou performando, às vezes eu tenho que performar para ser mais eu mesma do que para ser uma coisa inventada. E a gente não tem controle do que a pessoa lê. Então, isso se falou, a Babi, ela é doidinha, ela é assim, assado. Isso diz mais dela, da pessoa que viu isso em você, do que sobre você. Então, isso é muito interessante também, ver o que cada pessoa vê. E isso eu vejo muito também na escrita, né? O que por mais que eu trabalhe e planeje, faça tudo, crie a narrativa, a partir do momento que eu publiquei aquilo, vai fugir do meu controle. Cada pessoa vai ver uma coisa diferente nessa história. Esse controle da narrativa, né? De que a gente acha que a gente tem, ou de que até grandes empresas acham que tem, não necessariamente, né? A gente também vê o sentido das coisas irem se transformando. Sim, com certeza. Inclusive, é isso que a gente vê acontecendo, né? As empresas acham que tem controle de tudo, contratam 1000 agências de publicidade para fazer as campanhas e depois são canceladas porque esqueceram de, sei lá, deixar a campanha acessível, não ser capacitista ou racista. Isso sempre acontece, né? E a hora que a gente está discutindo isso aí é um tempão. Ou às vezes menos que isso, às vezes só bate no ranço do público. Sabe? É verdade. Igual a campanha da Fernanda Montenegro, que no começo todo mundo lindo, chorando, e de repente eu não aguento mais ver isso. Não tem como controlar, né? E agora elas fazem esse jogo de chupar tudo que bombou já na internet, né? De maneira, começa espontâneo. Aí as empresas, quero, traz pra gente, coloca aqui, como que fala agora? Oi, miga, né? Vai tentando a linguagem. Você falou no começo das newsletters que as empresas usam muito pra comunicação. O ranço que dá de empresa que trata a newsletter e te chama de intimidade. Fala, miga, você sumiu, cadê você? Fala, eu vou enlouquecer. Sim, odeio. Pare com isso, pelo amor de Deus. Não te dei algumas acertam, não te dei. Algumas acertam, mas é bem complicado. Pensando muito nessa coisa da mudança, né, de adequação da personagem, qual personagem vai para qual rede social. Eu queria te perguntar como que foi essa saída do Instagram, porque você saiu do Instagram, isso uma loucura e foi logo com o que a gente tá falando. Nossa, casou bem na semana que a gente fez um post falando sobre, né, o Instagram ter acabado, porque virou essa rede de vídeos e tal, e como que a gente ainda continua lá dentro, sendo que a gente publica umas fotos lá e posta um texto, como que fica, né, e, cara, pra quem não sabe, criar vídeo demanda muita energia, muito tempo, eu adoro, mas eu queria ter mais tempo pra poder fazer isso. E essa coisa da produtividade, né? Porque como nossa vida tá tanto entrelaçada com as redes sociais, eu já não sei mais o que é trabalho, o que é diversão. E a gente tem muito essa coisa da produtividade de ter que fazer alguma coisa que seja útil, né? Então, só que como é que eu meço essa utilidade se eu estou abrindo o Instagram do Outras Mãos Podcast para trabalhar e quando eu vejo, eu tô há 3 horas no Twitter vendo o que aconteceu no BBB, entendeu? É muito difícil medir isso. Porque a gente está nesse mundo que não tem mais esse limite, né? Do virtual e do físico, assim. Exato, o trabalho agora também, para muita gente, né, tá remoto, então aí você tá recebendo em meio de trabalho de noite, e você tem que responder, enfim, né, a gente tá essa linha não tá mais tão bem desenhada, e para quem é artista, então, que tudo que eu faço é trabalho, né, se eu tô lendo é um pouco pesquisa também, né, não é mais só entretenimento. E aí essa minha divisão, essa minha fragmentação de personagem que eu fiz no Instagram, eu passei por um período que eu tive que me afastar das redes sociais, de escrever, de tudo, porque cheguei naquele pico do burnout, né, e fiquei naquela, eu vou surtar a qualquer momento, e não, o cansaço virou um platô, né, em que eu ali me assentei e não via como isso ia diminuir, então saí para me reorganizar, para repensar. Eu acho que a minha presença nas redes sociais foi uma das coisas que eu precisei repensar, porque realmente consome muito tempo, porque a gente tem que postar, tem que responder, tem que ver o feedback, e se você não responder, nossa, mas aí a pessoa vai na outra rede social te cutucar e falar, você não me respondeu lá no Instagram. É impossível dar conta de tanta demanda.
Então, eu vi que não fazia mais sentido a Aline Wallach estar no Instagram, porque, primeiro, a minha personalidade de 2022, eu estou investindo na personalidade misteriosa, é essa que eu vou, né? Até por ser podcaster e tá muito mais expondo a minha voz, e o vídeo eu não me dei exatamente bem com o vídeo. Eu acho que de todas as plataformas que eu fui falando para vocês no início, né, de eu experimentando, o vídeo foi o mais difícil, por mais que eu esteja fazendo uns experimentos agora com a Twitch e em breve com Bobagens Imperdíveis. Mas eu apaguei o perfil e pensei, não tem com que a Aline Wallach tá aqui, é só uma competição de ego, de ficar me mostrando e mostrando como eu fiz coisas fodas e para aumentar a ansiedade de outra pessoa que vai ver isso que eu postei, que é uma parte só do meu processo, e as pessoas vão pensar, nossa, eu tô atrasada porque eu sinto a mesma coisa, né? Quando eu vejo as outras pessoas postando as coisas maravilhosas, incríveis que elas estão fazendo o tempo inteiro, e eu penso, nossa, eu não tô fazendo porra nenhuma. Não está saindo nada, então vem aquela pressa generalizada por essa aceleração. Mas eu pensei, no Instagram tem uma base aqui que eu posso aproveitar, né? Que pessoas estão interessadas no que eu escrevo, elas sempre me marcam, né? Então eu perderia esse contato assim das pessoas lendo os meus livros, compartilhando o podcast, me marcando. Então eu vou transformar no canal do Bobagens. Então eu transformei no Bobagens Verso, né, que vai ser meio que o blog visual do podcast, né, aproveitando essa característica da ferramenta de poder postar imagens. Gosto de fazer minhas curadorias de imagens e compartilhar ali nos stories, né, de mostrar umas coisas um pouco diferentes das coisas que todo mundo já está vendo. Eu acho que essa é uma preocupação minha de... eu não quero falar do que está todo mundo falando, eu não quero ficar vendo o que está todo mundo vendo, eu quero bagunçar esse algoritmo, eu quero mostrar formas de bagunçar esse algoritmo para a gente sair dessa monocultura de todo mundo falando das mesmas coisas, tendo que curtir as mesmas coisas, porque senão parece que a gente não pode mais conversar. Se a gente, todo mundo vê o seriado da vez pra ter assunto, virou isso, sabe? Sim. E a Netflix, ou as plataformas de streaming, né? Elas têm os nossos dados do que a gente assiste, isso em grande quantidade, né? Não, a Aline assistiu A Filha Perdida. Não, eles têm isso em volume, de tal forma que eles conseguem pegar a minha faixa etária, a minha idade, a minha localização e pensar nos elementos. Que tipo de filme a gente pode fazer para esse público? Uhum. Então, o algoritmo já está influenciando a forma que se cria para atingir o mercado, né? Para atingir esses públicos que estão sendo criados e entendidos a partir dessa visualização massiva de dados. Então, o que isso tem a ver com o Instagram? Nada, mas o sentido do meu Instagram, que a plataforma, ela te puxa para fazer certas coisas, né? Ela te puxa para fazer vídeo. Ela quer que você faça vídeo, quer que faça vídeo engraçadinho dançando. Mas isso não tem nada a ver comigo. O quanto eu vejo de perfil profissional, por exemplo, de médico, de, sei lá, nutricionista, de tudo, esteticista, qualquer coisa que você imaginar, tem gente fazendo reel de dancinha porque acha que precisa estar na internet dessa forma. Mas às vezes não tem a ver com o que você tem para dizer, né? Não tem porque você tá vendo que os super influencers fazem isso, então para eu estar na internet eu tenho que fazer isso também. Isso é complicado, né? Porque esses super influencers, eles têm outras prioridades, eles têm outros assuntos e de repente tá todo mundo fazendo igual. E isso me incomoda horrores, assim. Então eu quis me tirar dessa arena e usar essa plataforma para continuar divulgando o podcast, assim, sem essa noia de fazer as coisas para vencer o algoritmo, para chegar nas pessoas. Quem viu, paciência, sabe? Eu acho que é um trabalho muito intensivo e que não é exatamente remunerado, né? O quanto que a gente trabalha na divulgação das redes sociais, isso não volta exatamente com um retorno financeiro. Eu acho que a partir do momento que você começa a investir muito dinheiro, começa a rolar muita grana aí, talvez, mas não é muito que eu tô
tô buscando, assim, hackear essas ferramentas. Eu acho que, naturalmente, vão surgir outras, já estão surgindo outras formas de... Então, a gente achar que, nossa, de repente, o que vale é ser famoso no Instagram, o que vale é ser famoso no Twitter. Daqui a pouco essas ferramentas acabam, a gente não viu tantas acabarem? O Orkut, o Google Reader, sei lá, tantas vão nascer ainda. Então, é o que eu falei no início, né? Tem muitos caminhos abertos aí, a gente ficar gastando tanta energia, tentando dar certo numa ferramenta só, que é tão temporária, que logo vai acabar, muda de regra toda hora. Eu acho um desperdício de energia criativa. É isso mesmo. Por isso que Dia Mundial do Veganismo ano passado, eu tava assim, cara, a gente precisa fazer um vídeo não vi ideia nenhuma. Eu falei, cara, eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint. Sabe apresentação de PowerPoint com musiquinha? No fundo é a Thaís, Babi, eu acho que ninguém vai entender. Ninguém entendeu. Mas eu me diverti, eu ri, eu falei, nossa, eu sou muito engraçada. Aí eu fiz o vídeo. Eu sou muito engraçada, é muito bom. Gente, eu fiz faculdade de design pra quê? Pra fazer essas zoeiras. Se não vou fazer zoeira, não tem graça. Eu tenho que ficar fazendo trabalho sério o tempo todo, pô. E a gente já falou que a gente não vai fazer dancinha. A não ser que seja uma trend muito legal aí de mexer a raba, né, Thaís? Dancinha apontando coisa eu não faço, mas os challenges de danças, coreografia da Lisa Sonza, contem comigo pra tudo. Mas é muito louco isso, essa energia mesmo, né, que você falou, é muito interessante pensar, colocar essa energia numa ferramenta que vai sumir, pode sumir a qualquer momento, e o que a gente faz que não é a ferramenta, né? O que a gente faz, né? Então, quem agora tá fazendo a dancinha, ou quem tá presente lá que tá dando certo, mas o que você tá fazendo? É o texto é o que você faz, a gente é o podcast, ou enfim, onde for a ferramenta, a gente vai fazer, a gente vai encontrar esses caminhos de fazer. E acho que a gente encontrou também na newsletter, apesar da nossa newsletter ser, enfim, uma coisa menor, porque ela é exclusiva para apoiador e tal, mas é um lugar que a gente tem de comunicação direta e que a gente gosta de escrever ali, chegar para as pessoas, de ter essa troca. Então, a gente vai encontrando esses lugares, mas pra gente, hoje, a gente não deixa de estar, né, ali em todos, porque as pessoas estão ali, e quando a gente fala do tipo, o Instagram acabou, pra onde a gente vai? As pessoas, não, eu tô aqui ainda, continuo aqui porque eu tô aqui ainda. É uma forma da gente, mesmo que seja da maneira errada, vamos dizer assim, da maneira que o Mark não quer que a gente esteja, que é foto e texto, né, basicamente. Tem gente que tá ali ainda, assim como tem gente que ainda tá no Facebook. E aí a gente vai tentando se manter onde as pessoas estiverem, porque a gente quer chegar, né? A gente quer que as pessoas ouçam o que a gente tá falando, leiam o que a gente tá escrevendo, mas também não dá pra ficar refém dessa... O que é agora? Qual é a da semana, né? O que é pra fazer agora? Diga que a gente faça, porque é isso que você falou, não fica natural. Tem coisa que eu não consigo fazer. Eu não sei interpretar, por exemplo. Então, qualquer coisa que exija que eu interprete, né, que eu dei uma de atriz, não funciona, fica forçado. E aí a gente se esforça porque não tem que fazer. E eu entendo que tem uma coisa também a primeira vez que você faz uma coisa é ruim. Então, eu não sou boa atriz. Tá, mas se eu tentar fazer 10 vezes, uma hora vai ficar mais natural. Tem isso também. Mas precisa, sabe? Às vezes não precisa. Então, a gente vai tentando chegar nesse lugar que fica confortável pra gente, fica gostoso, a gente gosta, e que as pessoas estão ali, estão curtindo, estão dando alguma resposta, enfim. Mas eu vivo dessa vontade de deletar o Instagram, semana sim, semana não. Eu tenho uma relação gostosa com o Instagram, com as pessoas e tal, mas dá muita vontade, deve ser um sonho não estar ali. Eu acho que além disso, de gostar de fazer as coisas, o que de muito valioso a gente tira disso que a gente constrói na internet são justamente as relações, né? É justamente Sim. a nossa comunidade, das pessoas que a gente interage, das pessoas que a gente conversa, para muito além de likes e para muito além de numerozinhos, interações, conversas, e-mails que a gente recebe, isso que a gente está fazendo agora, né? Eu acho que por isso que o podcast, ele tem uma característica que eu gosto muito, que me lembra das zines, que é essa troca, né? De uma pessoa ter um espaço, chamar e a gente trocar e aprender com os outros, no processo de cada um gravar também, aprendi demais. Então, essas relações são a parte mais valiosa da internet, da gente ter contato com pessoas de forma, às vezes, aleatória e muito frutífera. Sim, com certeza. E, Aline, eu queria perguntar, antes da gente falar do seu curso de escrita, que
que a gente tá falando muito de personagem. Eu falei pra Thaís que a gente ia falar qual era o nosso personagem no final do episódio. Estamos indo pro final. Você falou um pouquinho aí da misteriosa. O que mais que é a sua personagem pra 2022? Ela é uma misteriosa, ela é investigadora, ela tem muitas obsessões, ela fica um pouco nas sombras, assim, porque ela obceca. Talvez esse efeito sonoro do episódio de hoje tenha dado um pouco do tom que eu quero, do mistério. Caraca, combinou muito! Sim. Veio preparada com... Eu trouxe a chuva para isso, né? Então, mas de buscar ir mais fundo nas questões, e não necessariamente nas questões mais relevantes, mais importantes para a humanidade, nem sempre, mas eu vou seguindo o caminho da minha curiosidade. Então, misteriosa no sentido de: o que será que eu vou aprontar agora? Para onde eu vou? Para onde vamos? Para onde eu vou te levar? Talvez nem eu saiba, talvez o mistério seja isso, eu profundamente não sei. Não está definido, não está pronto. E se permitir mudar de forma de várias maneiras. Eu sempre quis ser a mística dos X-Men, eu acho. Sabe? Mudar de aparência. Eu sempre achei esse poder incrível. Boa. Muito. Eu amei. Pouco mística, quero pouco acompanhar. vampira, porque a vampira, É isso que eu ia falar. Pô, a vampira é ela legal. pega os poderes de qualquer pessoa. Então ela pode pegar o poder da mística, fazer o que a mística faz e fazer o que todos os outros fazem. Quando eu era criança, E eu era segue pro vampira. próximo, Com certeza. massa. Tá, qual é o seu personagem? Cara, minha personagem, ela é completamente burra, fútil. Ela vai dizer, eleição? Esse ano, eleição, não sabia. Eu votei em quem? E aí alguém vai entregar um papel. Brincadeira. Eu tô exagerando, mas vai ter essa vibe... Sabe, pessoa buena onda, tranquila? Gosto. Tranquilona. Ela curte, ela bebe numa quarta-feira. Ela não sabe muito bem. Ela é um pouco confusa, entendeu? Com as coisas que estão acontecendo. As pessoas têm que informar... E ela é bem tranquilona. Só que, pra essa personagem existir, ela precisa ser o quê? Rica. Ela precisa ser rica, né? Não tem como uma personagem dessa passar perrengue, não pagar conta de luz, entendeu? Não tem como. Então, a personagem ela vai ser rica pra poder ser a buena onda gostosa que bebe de quarta-feira. É isso. Esse é o foco de 2022. Um sonho. O sonho. Quando eu comecei o ano... né? Quando eu comecei o ano, eu pensei, não, a personagem de 2022 da Bárbara vai ser uma pessoa muito calma, entendeu? Tranquilona, que não vai se estressar com nada. Uma pessoa que tá tranquila, né? Essa tranquilidade sem a parte fanfarrona, porque eu não bebo e tal. Mas... sem a parte fanfarrona, mas tranquilona, assim. Tipo, não, tá tudo de boa. Mas aí eu mudei de ideia essa semana. Não vai ser não, vai ser dona de mim, Isa, entendeu? Gostosa dos pés, da cabeça aos pés. Sempre bem vestida e que sabe das coisas, decidida. Tô focando nessa personagem. Vamos ver se vai sair ela. Mulher poderosa, sabe? Gostei, Gostou? amiga. Vamos nessa. Não, a gente juntas. E se tiver dinheiro é melhor ainda, né? Fica Se mais tiver dinheiro é poderosa. melhor ainda. Que aí dá pra pagar de fato no look. Não, né? resumindo, pra ser qualquer personagem precisa ter dinheiro. Qualquer personagem precisa ter dinheiro. Então esse é o foco. Vocês, por favor, minha gente, a gente tá brincando, mas a gente fala muito sobre isso aqui, o quanto a gente veio nesse processo, eu e a Babi, muito parecido, a Isa também, que vocês conhecem, muito parecido, a gente fez uma mudança de carreira e a gente acreditou que não precisava, né, questionar toda a questão de consumismo e massa, seguimos fazendo isso, mas a gente exagerou um pouco e a gente se privou de várias alegrias e de vários prazeres, de vários confortos que o dinheiro proporciona. Aí a gente ficou o quê? Triste. A gente ficou passando perrengue, a gente ficou mal, a gente ficou dependente de situações. Então, vocês vem com a gente, que assim, beleza, vamos questionar todo aí, esse consumismo. Eu tô brincando de ser food, vocês entenderam. Mas também a gente merece o nosso conforto. A gente sofreu pra caralho esses 2 anos aí de pandemia. Vamos trabalhar, porque é o único jeito que a gente conhece, né? De fazer o mínimo de dinheiro, porque não é ser mordeira. Pra gente ter um mínimo de conforto, tranquilidade, poder pagar nosso drink, poder pagar nossas brusinhas e umas coisinhas pra gente, porque
foi puxado, né, amiga? Esses anos aí pra gente eu não preciso de sair, estou acima desse jogo do capitalismo, eu não preciso de nada disso. Mentira, a gente vive aqui, a gente precisa desse conforto, então as personagens, vocês aguentam. E vocês, ouvintes, vocês preparem os panos pra passar pano pra publi que a gente vai fazer, porque vocês têm que passar esses panos que a gente precisa pagar nossas contas esse ano. Já deu de dívida já. Não, já deu. É isso aí. A gente agradece todos os dias, cada apoio, cada R$1 de apoio que entra na nossa conta, mas ainda não é o suficiente e a gente realmente quer trabalhar só com isso. Então, bora nessa. Bom, por último, a gente falou logo no início que nós duas somos alunas da Aline. Ela tem um curso de texto, né, de escrever mesmo, na Doméstica, que é um site só de curso online, para quem não conhece. Por sinal, Doméstica patrocina a gente. Gostaria muito desse patrocínio. É muito legal, de graça. Né? A gente eu já fiz uns 3 cursos, eu gosto bastante. A plataforma é bem legal. E eu fiz também já o curso, ano passado eu fiz o curso com a Jana Viscardi também, de texto, muito bom também. Porque é esse constante exercício, a gente tem que escrever muito, né, para as redes sociais, mas esse constante exercício, para mim, pelo menos, de desaguar e achar novas formas de escrever, outras perspectivas, outras visões, é muito legal. Sim, e esse curso que eu tenho é Técnicas Criativas para Transformar Ideias em Textos. Eu fiz esse conteúdo voltado de forma bem geral, assim, né? É para quem escreve, é para quem quer escrever, para quem quer principalmente criar uma rotina de escrita, porque falo assim muito de tirar as ideias do papel, mas para conseguir terminar uma coisa, né, levar um projeto do início até o fim, muita gente fica pelo caminho ou nem começa, né? Então, quais são os passos para desenrolar isso, né? E o que a rotina, a criação de uma rotina tem a ver com isso, né? Então, eu tento trazer várias ferramentas, vários métodos que eu uso, que eu aprendi, que eu fui modificando, que eu fui vendo como é que funciona isso em várias das minhas plataformas, né? Vários dos meus formatos. Então, tanto o processo de podcast, quanto o processo de zine, quanto o processo de livro, cada um tem uma particularidade e cada pessoa tem a sua particularidade, né? Tem o processo que funciona de um jeito melhor, então não tenho muito regras fechadas. Esse curso é mais uma forma de exploração, da gente explorando juntos formas de construir, de enxergar esse processo, né, primeiro, e de entender e olhar para esse processo, de enxergar esse processo e ver como que a gente pode levar ele até o final, né? Porque a gente, de novo, nas redes sociais, a gente está sempre vendo o resultado que o outro posta, a gente não sabe o quanto foi difícil aquilo, a gente fica achando que para você escrever um livro ou uma história vai sair a coisa de primeira, né? Para escrever um texto ele já vai sair pronto, não é bem assim. E como a gente não está vendo o processo dos outros, a gente sofre muito com o nosso, porque a gente quer chegar no resultado logo, só que tem um processo no meio do resultado, né? E a gente precisa gostar desse processo acima de tudo, porque senão pra que você vai fazer as coisas se você não gosta do processo que te leva a fazer essas coisas, né? Então eu elaborei esse conteúdo pensando nisso, pensando em como a pessoa pode estar em constante observação do próprio processo, quase como uma cientista de si mesma, né, anotando e observando e implementando mudanças, implementando melhorias, vendo o que funciona, vendo o que cabe, e para cada projeto é uma coisa diferente, né? A proposta do curso no projeto final, a gente criar juntos uma newsletter, né? Então, cada um com seu tema, cada um com suas ideias. E eu escolhi justamente a newsletter como projeto final, porque a newsletter você não só escreve uma e pronto, tá lá. Você tem que escrever constantemente, né? Então, a minha própria newsletter é parte desse meu processo de me manter escrevendo, de me manter pensando. É meio que a minha musculação cerebral que me leva a escrever outras coisas, né? A escrever coisas mais longas, que precisam de mais fôlego, por exemplo, um romance. Se você está habituado a escrever algo com frequência, é mais fácil chegar lá. Então, nesse curso, eu abordo um pouco isso, apresento algumas ferramentas que me ajudaram nesse caminho.
É muito legal, eu tô adorando e é muito incrível isso que você falou, que é bem isso mesmo, e é isso que a gente quer passar nesse episódio, sei lá, se a gente quiser terminar com algum tipo de mensagem para vocês que estão ouvindo a gente, é sobre essa insistência, né? Essa constância em seguir, porque eu sou muito dessas pessoas e acho que muita gente vai se identificar de desistir, né? De começar, dar aquele gás e aí chegar naquele momento que eu tô fazendo, isso é horrível, né? Aquele drama de eu sou horrorosa, tudo que eu faço é horroroso, e desiste. E contar com uma ajuda da Aline nesse momento para atravessar, né, justamente esse momento, isso é muito legal. E para vocês pensarem a escrita como esse exercício, como ela disse, que não é só para escritor, né? A escrita, ela é tão importante e usar esse exercício de ver o quanto a gente é criativo, né? Essa coisa da criatividade é muito massa que você fala, que a gente... os criativos, né? Hoje tem os criativos da agência de publicidade, ou então a gente pensar a criatividade como uma coisa exclusiva dos artistas mesmo. E, porra, a gente é criativo pra caramba. Se a gente é brasileiro e a gente tá vivo aqui, meu amor, a gente é muito criativo pra gente conseguir dar essas voltas, pra gente conseguir sobreviver. E mesmo na história mesmo, né, da humanidade, quantas vezes a gente precisou ser criativo para seguir sobrevivendo, para seguir inventando maneiras de estar aqui. Agora aqui tá o cenário, a trilha sonora veio para cá agora, o trovão. E pra gente seguir insistindo em viver, insistindo em criar ferramentas para que a vida seja melhor, ou para que a convivência seja melhor, ou para que seja leve, para que seja engraçado, para resolver um problema. Então, isso me inspira demais a insistir. Eu falo insistir porque, para mim, assim como meditar, para mim é muito difícil, para mim sentar para escrever é muito difícil. E quando eu tenho que escrever, por exemplo, para Outras Mamas, que eu tenho que escrever, todo mês eu tenho que mandar a newsletter para vocês. E eu passo por aquele processo de abrir aquele documento em branco e olhar para aquilo. E a newsletter, sei lá, demora 3 dias, mas 2 dias são olhando para a tela e, assim, desesperada, e não consigo começar. E aí, quando começa, ela vai. Eu sinto que quanto mais eu faço isso como a Babi usa o termo que é lindo, que é o desaguar, só joga que seja ruim. E eu me julgo, nossa, isso tá horrível. Escreve horrível primeiro, né? Escreve horrível e depois você vai ajeitando. Então, isso é tão simbólico, né? Porque é para o processo de escrever, mas é para tanta coisa. Quem se julga tanto no erro, tanto, né, em dizer que isso tá horrível e que você não faz nada direito e que preste, isso é um exercício para todas as outras áreas da vida também. Então, se a gente está falando aqui em criar essa personagem que a gente vai ser em 2022, eu espero que vocês sejam várias e das mais diversas que vocês quiserem experimentar, mas que a gente insista, né? Que a gente olhe para esse processo como desse jeito debochado que a gente está fazendo mesmo. Vou escolher aí uma personagem para 2022, vou tentar, vamos ver se cola, né? Vamos ver se é gostoso, para seguir na linha da personagem da Aline, seguir pelo desejo e pela vontade mesmo, pela curiosidade. Eu quero testar essa personagem aqui, vamos ver, eu quero testar esse caminho aqui. Então, o nosso desejo aí para 2022 é que vocês testem diversas formas de existir, de se conectar aqui, já que estamos nesse buraco, né, minha gente? Vamos tentar deixar o buraco mais gostosinho, mais arrumadinho pra gente tentar também construir essas nossas ideias de saída. Nossa, que bonito isso. Foi lindo. Eu queria só contar uma última historinha, porque eu lembrei agora essa coisa do exercício da criatividade, né? Que quanto mais a gente faz, mais a gente vai ficar melhor. Não porque a gente está melhorando só tecnicamente, mas porque a criatividade, ela é um grande exercício. Eu aprendi isso quando eu entrei na faculdade, que eu sou formada em design, né? Em desenho industrial pela UNB. E a gente até entrar na faculdade, pelo menos para mim foi assim, é muito travado, a gente tem que seguir muita regra, a gente está preocupado em passar no vestibular, enfim, tem que seguir as regras dos nossos pais, etc. Então a gente é muito podado a parte criativa, eu pelo menos sinto isso, assim. Eu tive uma infância em que eu fui incentivada a explorar muito isso, mas depois de certo tempo eu tive que ser podada. Tem um curso de um cara muito famoso, que eu não vou lembrar o nome dele agora, gente, porque assim... Mas ele é um crítico de arte muito famoso. E eu ganhei uma vez esse curso dele aqui em Brasília. E fui fazer. E eu debati com este homem, que hoje em dia deve ter uns 80 anos, porque ele já era velho na época, que ele falou que não, que criatividade é uma coisa inata, que gênios existem porque
E assim, uma sala com 100 pessoas e eu com 20 lá falando, você tá errado. Criatividade é exercício. Ele tipo, não, você não sabe de nada. Então tá, então beleza aí, fica com essas ideias que eu vou seguir aqui Ou sozinha. nasce ou não nasce. Ou nasce ou não nasce. Ah, você gente, não nasceu, pelo amor de Deus. sinto muito, tenta na próxima. Eu acho que é isso, a gente é a prova, o ser humano em geral, né, a prova viva de que a criatividade é um exercício, quanto mais você incentiva, mais criativo você vai ser. Obviamente que a gente tem aí gênios e pessoas muito criativas mais proeminentes e pessoas que elas têm tempo para o exercício da criatividade, né. Também é um privilégio poder ser criativo o tempo todo e criar arte o tempo todo, né, as outras pessoas elas criam dentro de outras áreas da vida, mas assim... Super poético esse episódio. Amei o que a Tá falou no final. Amei tudo que a Aline falou durante o episódio. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado o convite e por abrir outras mamas em 2022 com a gente. Ai, nossa, uma alegria essa conversa, que passou a chuva aqui, mas veio um vendaval de insights, né? E é muito bonito isso que vocês duas falaram agora. Eu tô aqui refletindo em como aí tá um pouco a chave da esperança, né? Eu acho que de viver nesses tempos que pedem essas revoluções urgentes, é que a gente já tem tudo que a gente precisa, né? A gente já tem essas ferramentas, a gente já tem a criatividade. Como é que a gente resolve problemas? Com criatividade. Então, tem problemas enormes que vão exigir, talvez, uma grande cooperação de muita gente trabalhando no mesmo problema, mas é nesse exercício da criatividade que a gente encontra uma saída, né? E foi muito bonito trocar essa ideia com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Demais. Muito obrigada mesmo. A gente tá muito feliz. E bora nessa, acompanhem. Vocês não acompanham, se vocês não são leitoras da newsletter, que vocês assinem e acompanhem os livros. Quem quiser fazer o curso, a gente vai colocar. A gente sabe que vocês não estão muito indo lá no nosso Medium para ver os links, mas procurem a Aline nas redes sociais que ela está, que é o Twitter, enfim, tem o do Instagram. Meu Twitter é mais fácil, tá lá no fixado. Ótimo. Você só entra no meu Twitter. E aí Twitter, você encontra os outros lugares e todas essas possibilidades de conhecer mais, conheçam essa leitura e essa possibilidade mesmo. A Aline escreve muito, não só, mas escreve muito do mundo fantástico, né, do absurdo e tal, e acho que também essa é uma das formas da gente conseguir imaginar essas saídas, né? Quando a realidade, só a realidade, aqui essa que a gente conhece, está muito sufocante, que a gente encontre caminhos também no absurdo pra gente pensar possibilidades aí. Isso é impossível. Talvez não seja tanto, quem sabe? Vamos pensar também. É isso. Muito obrigada e que o seu 2022 seja cheio de personagens e com muitas aventuras e que a gente chegue aí... experimentando essas novas personagens que a gente quer. Muito obrigada por essa participação. É isso, gente. Feliz 2022. Se cabe ainda, feliz 2022 para todo mundo. E até semana que vem. Beijo, adorei. Beijo.